Toda inspirada por ti, útil no ensino e repreensão, regra inerrante de fé, letras que são preservadas por providência do Senhor, homens que foram movidos, falaram da parte de Deus. Guardo a palavra no coração pra não pecar contra ti. Tenho deleite, que gratidão posso entender e aplicar, pois nos deixaste um guia que nos ensina a interpretar o Espírito Santo de Cristo, a própria essência de Deus. Teu Evangelho de salvação traz-nos pra junto de ti. Cristo o justo é a propiciação, levado à cruz sem pecar. Ele é o verbo da vida, filho amado do Senhor, tema central do teu livro, palavra encarnada de Deus. Senhor, a tua palavra vai ser aberta diante de nós. Ela é fogo do Senhor no nosso coração. Nós a amamos porque ela é tua palavra. Nós sabemos que o Senhor a enviou, e neste momento específico, o propósito para o qual o Senhor já a designou será totalmente cumprido, a despeito das limitações daquele que fala, a despeito das limitações daqueles que ouvem. Ela não voltará para o Senhor vazia. Ela vai fazer e cumprir o propósito já designado por ti, Deus. Abençoa também as crianças. Enche o coraçãozinho delas com a tua palavra, com os valores santos e benditos do reino. E assim, que cada um de nós aqui também seja profundamente tocado, edificado, consolado, transformado, abençoado pela palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças então podem se dirigir com as nossas irmãs, as crianças de até 7 anos. Irmãos, a nossa reflexão nesta noite faz parte, na verdade, de um estudo que demora 3 horas. Você não precisa ficar preocupado, nem precisa ficar preocupado para tomar água, que nós vamos tomar de você apenas 30 minutos. 30 minutos dá para aguentar sem tomar água, irmão? Dá. Porque se hoje eu estivesse assistindo o jogo do meu Santos Futebol Clube, certamente eu não levantaria para tomar água, tá? Se você, o seu Vasco, né, como alguém que eu já encontrei aqui, ganhamos, pastor, também não. Então, você pode ficar 30 minutos, a não ser que você precise mesmo. Sabe por quê? Porque cada vez que você levanta, assim, às vezes sem precisar, você distrai o irmão que está do seu lado, você distrai a irmã que está do seu lado, às vezes você me distrai.
E esse copo plástico faz barulho, né? 30 minutos. 30 minutos depois da leitura do texto, por favor. Você pode marcar. 30 minutos, tá bom? Passar de 30 minutos, pode todo mundo sair para beber água, mas voltar depois. Combinado? Por favor, eu sei que alguns aqui comeram um pouco de salgado durante o dia. Então, por favor, não se sinta também constrangido. Não vá morrer de sede no DF e a umidade relativa deve estar abaixando, viu, gente? Deve estar abaixando. Então, vamos comprar os nossos umidificadores, os nossos cremes hidratantes, etc, etc. Meus queridos, eu tenho diante de mim um dos textos mais ricos da Escritura. É difícil fazer esse tipo de comentário, um dos textos mais ricos da Escritura, porque são todos riquíssimos. Eu leio com os irmãos no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. Como eu disse, faz parte de uma reflexão que demora mais tempo, e eu trato do tema os efeitos do genuíno Pentecoste. Os efeitos do genuíno Pentecoste. Eu quero ler em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Assim diz a palavra santa e bendita do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Perdoem-me a precariedade da ilustração. Está certo que qualquer ilustração, qualquer comparação que fazemos para fazer jorrar mais luz sobre a Escritura, acaba sendo medíocre. Mas eu espero apenas contribuir. Alguém já afirmou o seguinte, que o segredo da fórmula da Coca-Cola está guardado a 1 milhão de chaves e ninguém tem acesso. Ingenuidade. Por meio da chamada engenharia reversa, é possível descobrir o segredo da Coca-Cola em 40 segundos. Como assim, pastor? É verdade. A engenharia reversa é um processo, como a própria palavra, o termo diz, reverso, que vai desmembrando determinado produto, seja ele a Coca-Cola ou seja qualquer outro, a fim de chegar nas suas causas iniciais, ou nos eventos, ou na consequência de eventos encadeados que geraram determinado produto. O problema é se afirma que vai usar a fórmula da Coca-Cola, tem alguns bilhões de dólares para poder ir na justiça brigar com a Coca-Cola. Então é melhor não copiar a fórmula da Coca-Cola. Engenharia reversa. Eu quero propor para nós, nessa noite, um tipo de engenharia exegética reversa. Para quais são as causas, quais são os eventos que combinados produziram uma igreja dessa natureza. Uma igreja que parece não existir. Uma igreja que mais se parece com uma utopia, com algo que foi criado pelo autor para tentar colocar diante de nós algo que nunca existiu. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que esta igreja jamais foi perfeita. A mesma igreja que está aqui teria problemas. No capítulo 5 de Atos você vai perceber que esta igreja tem um problema sério. Ananias e Safira já vão tentar burlar o fisco da igreja, a partir do momento em que vendem um terreno, ou vendem o terreno por um tanto e dizem que era tanto. E os dois são ali fulminados. No capítulo 6 nós temos esta mesma igreja apresentando um problema de uma outra natureza. Quando as viúvas dos helenistas estavam sendo omitidas na distribuição das cestas básicas,
Ou seja, mesmo uma igreja composta apenas de judeus ou de prosélitos, experimentava de problemas de discriminação. As viúvas dos helenistas, os helenistas eram os judeus que haviam sido criados ou crescido nas cidades espalhadas pela bacia do Mediterrâneo e que eram de língua grega, que eram um pouco mais arejados, enfim, e que depois na aposentadoria acabavam voltando para Jerusalém para passar ali os seus dias. Mesmo a liderança desta igreja está longe de ser perfeita. Nós vamos para o capítulo 10 de Atos e você vai perceber a grande dificuldade que o apóstolo Pedro tem para poder visitar a casa de um gentio chamado Cornélio, para lá então servir de garçom da bênção de Deus. Homem extremamente preconceituoso. Mas esta igreja é linda, esta igreja é bonita, esta igreja tem algumas características, algumas marcas que precisávamos no mínimo tentar imitar. Algumas das marcas aparecem naquilo que os estudiosos ou especialistas chamam de relato sumário. Relato sumário é um gênero literário encontrado no livro de Atos, que se refere a um tipo de instantâneo, uma fotografia da igreja e que procura apresentar uma versão condensada das características da comunidade. Aqui vai um relato sumário. Perseveravam, insistiam teimosamente, santamente, em primeiro lugar na doutrina. Irmãos, nós estamos experimentando aqui todas as quartas-feiras um estudo com o reverendo Baltazar, que tem sido uma maravilha. Eu queria lhe encorajar a se organizar, a vir para cá. Faça como eu na quarta-feira, não tive tempo de tomar banho, vim para cá, sentei um pouco mais ao fundo, mas participei do estudo. Venha para o estudo, querido. Organize-se para vir à escola dominical. Esta é uma das marcas que a igreja presbiteriana do Brasil tem lamentavelmente esquecido. Que é o seu apego, que é a sua paixão pela doutrina, que é o seu gosto pela Bíblia. Fomos conhecidos nesse Brasilzão afora exatamente por sermos homens e mulheres que cultivam a sã doutrina. Mas esta igreja também perseverava na comunhão. A palavra aqui é koinonia. Não se refere apenas a um ajuntamento, não se refere apenas àquilo que muitas vezes nós promovemos no culto, abraça o seu irmão, diz que você ama, não, aqui vai mais longe, aqui tem a ver com partilha, compartilhamento. Temos uma outra marca, que eles perseveravam também no partir do pão, que é uma expressão utilizada para se referir à ceia do Senhor, à celebração, a trazer à memória aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, nossa justificação. Cristo, nosso sacerdote. Cristo que morreu por nós. Nós temos também aqui uma igreja que perseverava nas orações. Aquele povo orava, querido. Aquele povo orava. Santo mistério de Deus. Santo mistério de Deus. Que a despeito de conhecer todas as minhas necessidades, de conhecer o meu passado, o meu presente e o meu futuro, ainda assim coloca diante de mim esse santo mistério para ser exercitado, a oração. Mas há mais coisas interessantes aqui. Havia demonstrações repetidas de poder, e a gente tem uma dificuldade hoje para lidar com esse negócio, não é? A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não combater demais e evitar demais expressões de poder no nosso meio, porque corremos o risco de nos tornarmos deístas, com D de dado, deístas. O deísmo é uma filosofia, uma distorção teológica que nasce no bojo do liberalismo e que diz o seguinte: Deus criou todas as coisas, deu corda no mundo e se ausentou. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio e faz coisas tremendas no meio do seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou você acha que você converte alguém? Ou você acha que você tem capacidade de converter alguém? Está se achando, você não converte ninguém, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que converte. Irmãos, essa igreja maravilhosa distribuía o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
É bem verdade que o entusiasmo desta comunidade acabou gerando algumas consequências tristes, porque não era uma sociedade de bens e produção, era uma sociedade de bens e consumo. E à medida que os terrenos e as posses foram acabando, a igreja tem problema sério. Mas eles precisavam encontrar uma alternativa para que não houvesse abismos entre pobres e ricos. Um parêntese. Estava no coração, no sonho de Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu Brasília, aplaudido por uns, criticado por outros. Mas a grande verdade é que dizem por aí que Juscelino Kubitschek tinha uma tintura vermelhinha lá por dentro, era socialista. Mas a grande verdade é que Juscelino queria que Brasília não fosse uma cidade que apresentasse tantos desníveis sociais. Estava no coração do presidente. Você sabe que eu estive visitando o Plano com a minha família para levar o Guilherme para conhecer a nossa capital. E você não consegue ter acesso ao Lago Paranoá, pelo menos no trecho que eu não tenho acesso. Só se eu for amigo de um dos bacanas, não é? Nessa igreja aqui, todo mundo teria acesso ao Lago Paranoá de alguma maneira. Porque a igreja era tremendamente sensível. Ninguém tinha inveja de rico aqui não, irmãos. Barnabé era um homem rico, tinha campo. Mas os ricos eram extremamente sensíveis. Esta era uma das marcas da igreja. Eu sou muito bem-humorado com algumas tentativas de sociólogos, como Karl Marx, que dedicou a sua vida para encontrar uma maneira de combater aquilo que para ele era uma superestrutura capitalista. Aquela coisa que nós vamos para a Escritura e nós sabemos que a justiça, que a igualdade, que a partilha vem a partir do exemplo da igreja de Cristo. Eu viajava com uma senhora ao meu lado, eu estava voltando de um encontro lá em Belo Horizonte, uma cidade em Belo Horizonte, um congresso da 8ª Igreja, liderado pelo reverendo Jeremias Pereira, e na volta eu conversava com uma senhora que dizia que tinha muito medo de viajar de ônibus. Ela evitava viajar de ônibus porque o irmão dela havia capotado o caminhão novinho do pai e havia morrido, então ela viajava de ônibus, de avião. E eu então perguntei a ela se, ela disse evangélica, mas estava sem igreja. Eu perguntei a ela se conhecia, obviamente, pastor presbiteriano. Eu já comecei a dizer, você conhece a 8ª Igreja Presbiteriana? Parece que fica em tal lugar, perto do shopping tal. Você conhece a primeira igreja e tal? Eu fui falando. Falou, pastor, não conheço não. Mas eu fui de uma tal igreja. E ele disse assim, pastor, eu fui uma moça muito pobre, uma criança muito pobre. Eu já sou de uma família muito rica, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é riqueza. E nós não ostentamos, pastor, a gente não ostenta. A gente não ostenta, a gente procura ajudar o maior número possível de pessoas. Mas eu fui numa igreja evangélica aqui em Belo Horizonte, que algumas pessoas que eu ajudava e que eu conhecia, pegam 4 conduções, enquanto o líder da igreja chega de Porsche Carrera. Não dá. Não dá, irmão. Não dá para admitir que a igreja não é o reino de Deus. Opa, a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é a agência do reino de Deus, é a vitrine do reino de Deus. E aqui algumas marcas que poderíamos muito bem cultivar. Eu já confessei aos irmãos e faço novamente. Uma das expressões que mais me atraíram nesta igreja foi saber que esta igreja sempre teve uma veia da misericórdia, voltada para a misericórdia. Há irmãos aqui nesta igreja que tem um bom emprego, que tem um bom carro, mas que jamais se esqueceram dos pobres. Bendito seja o nome do Senhor. Esta foi uma das características que me chamaram muita atenção. Mas irmãos queridos,
Eles louvavam a Deus com muita alegria, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza, louvavam a Deus o tempo todo, e à medida que eles faziam essas coisas, o crescimento acontecia. Deus acrescentava a eles, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tenho 15 minutos para mostrar alguns dos eventos anteriores que são produtores disso que aqui temos diante de nós. Se você recuar um pouquinho na nossa engenharia reversa, você vai para o versículo 37 do capítulo 2. A palavra diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Uma das causas que estão por detrás desta igreja chama-se verdadeira conversão, quebrantamento. Não há nenhuma possibilidade de olharmos para uma igreja dessa natureza sem que a porta seja o quebrantamento, o arrependimento. Esta igreja não se constrói a partir da reeducação dos nossos costumes. É uma igreja dessa natureza, com essas marcas, não pode ser construída apenas por um grande esforço reeducacional. Uma igreja que apresenta essas características é uma igreja que nasce da morte. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus é procurado por um dos principais fariseus, chamado Nicodemos. Nicodemos é irrepreensível, aquele homem que todo mundo quer aplaudir. Tal é a qualidade de sua espiritualidade, pelo menos do ponto de vista do encaixe com a lei, ou com os requisitos da lei. E ele procura Jesus de noite e vai lhe dizer assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Nicodemos eventualmente faz parte de um grupo que aparece no capítulo 2, logo no finalzinho, daqueles que viram os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, e por isso creram. E Jesus vai se dirigir a Nicodemos dizendo o seguinte: quem não nascer do alto, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus, quanto mais pisar no reino de Deus. No capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, nós vemos mais um grupo de judeus. E o evangelista aplica a expressão creram, ou seja, de alguma maneira, aquele grupo religioso aderiu à proposta de Jesus, de alguma maneira. Aquele grupo foi atraído, aquele grupo foi sugado para dentro de uma eventual proposta. Mas acontece que quando Jesus começa a dizer a eles o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles vão dizer: pai, o discurso está mudando. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Resumindo a ópera, no final, Jesus vai dizer: vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. O diabo é vosso pai. Queridos, não é possível a construção de uma comunidade com as marcas da beleza, da justiça, da alegria, do canto, da entrega, da partilha, sem que essa comunidade não passe pela verdadeira conversão. E aqui devemos insistir num dos pontos, chamado pontos do calvinismo, dos 5, depravação total, que é uma expressão um pouco desajeitada talvez, que não indica que todo mundo é tão mau que só faça o mal, mas indica que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão mortos em suas transgressões. Não há a menor possibilidade de se dirigir a alguém e dizer que ele está numa determinada UTI espiritual, respirando por aparelhos e que pode de alguma maneira contribuir com a sua salvação. Em hipótese alguma. Nós estamos falando aqui de conversão. A palavrinha grega metanoia
que significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, 180 graus. Estou indo para lá, eu retorno, vou para cá. Vamos recuar um pouquinho no nosso processo de engenharia reversa. Ouvindo eles estas coisas, que coisas eles ouviram? O que foi que eles ouviram? Que sermão bem elaborado, que mensagem motivacional alguém pregou. Que Augusto Cury pregou uma mensagem aqui, daquela que tem uma camada psicologizante especial para gerar um tipo de reação. Que mensagem é esta, baseada no camarada chamado B.F. Skinner, que diz mais ou menos o seguinte: você provocando ou gerando o estímulo correto, você obtém a resposta adequada. Será que é isso? Será que essas coisas que eles ouviram foi aquele tipo de sermão que diz assim: você pode, você é Deus, você isso, você aquilo? Nada mais longe disso. Esse sermão hoje no meio, dependendo da igreja na qual o pregador está pregando, nesse sermão, no meio do sermão, o camarada, o pastor aqui do lado, vai dizer para o cara da mesa: corta o microfone do cara, corta o microfone do cara. Esse cara vai expulsar a minha audiência. Esse cara está falando de coisas aqui. O que é isso? Queridos, repare no conteúdo do sermão. Nada mais distante, nada mais antagônico, nada mais abissalmente longe daquilo que a gente vê hoje na absoluta maioria das igrejas. Repare, versículo 29. Irmãos, é o pregador, seja-me permitido dizer-vos claramente, uma expressão aparentemente educada, seja-me permitido, quero pedir licença, dizer-vos claramente, sem nenhum rodeio, sem nenhum tipo de analgésico ou anestésico emocional. Vocês precisam compreender claramente. Veja lá. A respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Até ali, tudo bem, ok, cremos, nós conhecemos a história. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Se há saduceus ali, saduceus eram um dos partidos religiosos de Israel, ligados à aristocracia, que cuidavam do templo. Contra eles foi que Jesus, ou contra os quais Jesus se insurgiu, derrubando todas aquelas mesas, porque eles cobravam ágio e eram ladrões. Então eles não criam na ressurreição, não criam. Mas os fariseus criam de certa maneira. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Meus irmãos, isso para nós não afeta, não é? Nós estamos acostumados, nós somos cristãos, país cristão, a ressurreição de Cristo não é problema para ninguém, mas era um problema terrível para eles. De que Jesus de Nazaré, que morreu numa cruz, decepcionando a quase totalidade, se não a totalidade dos seus discípulos e daqueles que estavam aderindo à sua proposta, Jesus agora é colocado pelo pregador aqui como alguém não apenas que ressuscitou, mas que está à destra de Deus exaltado. Esta mensagem cai bem para a gente vibra, louvado seja o teu nome, Senhor, mas para um judeu é terrível. Diga isso para um judeu hoje. Chama um judeuzão, e diga para ele que Jesus de Nazaré, leia este capítulo, leia esta parte, leia esse fragmento do capítulo 2 para um judeu, e diga assim: Jesus ressuscitou e tal. Ou ele vai zombar de você,
ou ele vai falar algumas palavras em hebraico que você não vai entender, porque o cara não acredita. Ninguém aqui está preparado para isso, querido. Essa é uma mensagem que não faz sentido. Mas esta é a mensagem que o pregador coloca como essência do seu sermão. Veja só, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O livro de Atos vai ser dirigido para um homem chamado Teófilo. Excelentíssimo Teófilo, como o próprio Lucas vai colocar na abertura do seu evangelho. Não se sabe se é o nome dele, se é um apelido para ocultar a verdadeira identidade, mas a verdade é que Teófilo precisa ter reforçada a sua fé. E este não é um sermão para ganhar adeptos, este é um sermão assustador. Eu encerro, queridos, essa parte desse estudo de 3 horas que nós vamos terminar agora. A gente continua outro dia. Quem é esse cara que prega? Quem é esse cara? Quem é esse que se levanta? Repare, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Então se levantou Pedro com os 11. O pregador é Pedro. Havia negado Jesus, estava ainda se recuperando de toda a crise pela qual passara, mas é Pedro quem prega. E as marcas deste pescador e pecador humilde são fantásticas. Primeiro, recupera a ousadia. Segundo, é um homem com preparo teológico. É um homem com preparo teológico. Não fala aquilo que sente, não fala aquilo que acha, não fala aquilo, eu quero dizer aquilo que vai no meu coração. Não, meu irmão, não é para falar aquilo que vai no seu coração, é para falar aquilo que vai nas Escrituras. E quando Pedro vai interpretar as Escrituras para mostrar que os eventos de Pentecostes estavam sendo confundidos com bebedeira, aquelas coisas todas, ele vai fazer um sermão baseado no Antigo Testamento. Pedro é teólogo. Um homem bem preparado, extraordinariamente bem preparado, que vai reinterpretando ou interpretando o Antigo Testamento e aplicando aos eventos da morte e ressurreição de Jesus Cristo e ao evento de Pentecoste. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: mas qual é a causa básica? Qual é a causa essencial? Quem é que está por detrás disso? Quem é que gera isso? Quem é que faz com que Pedro fique em pé? Quem é que faz com que Pedro lembre de todas essas coisas? Quem é que produz uma capacidade eletrificante ou eletrizante no sermão de Pedro? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Nós ainda temos uma certa dificuldade em lidar com a doutrina do Espírito Santo de Deus. Até mesmo a confissão de Westminster reserva apenas um trechinho para o Espírito Santo. Isso não há nenhum erro, porque afinal de contas o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, o ministério central do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é apontar para Cristo, que é o que acontece aqui. O poder que energiza a pessoa de Pedro, a capacidade que Pedro apresenta em trazer os textos do Antigo Testamento e colocá-los e formulá-los e encadeá-los, é capacitação do Espírito Santo de Deus. A coragem que Pedro tem para pregar um sermão aparentemente fadado ao insucesso e que é transformado em algo poderosíssimo, a ponto de gerar mais de 3.000 conversões, contavam-se apenas os homens,
Quem está por trás? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus o responsável pela sua vida, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus responsável pela sua santificação. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, dizendo: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. É uma guerra, uma batalha, uma guerra civil. Andai, pois, no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esta igreja é uma igreja que vai ser cheia do Espírito Santo. A nossa igreja precisa desesperadamente dessas experiências de revestimento do Espírito Santo. Precisamos clamar, queridos, humilhados diante da presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus revista as nossas vidas e nos transformem numa igreja em que o poder opere de maneira extraordinária, a fim de que aqueles que nos visitam não se sintam apenas bem. Preste atenção no que eu vou dizer. Você gosta e você quer que o seu amigo visitante se sinta bem. Na verdade, não é assim que a gente fala. O seu amigo visitante ateu, você gosta muito dele, ele é muito educado, ele é muito querido e você o traz. E todos nós precisamos estar preocupados para que ele se sinta bem, não é verdade? Eu vou dizer, não é toda a verdade. Toda a verdade é que se ele se sentir bem a vida toda e não tiver uma crise, ele vai passar a eternidade se sentindo mal. Porque há um determinado momento na nossa vida, queridos, que você sentiu mal, porque não há quem encontre a si mesmo com sua pecaminosidade que não se sinta desesperado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, século XVIII, um homem míope, usava aqueles óculos com vários graus, e imagina, no século XVIII, como é que eram os óculos. E ele começa a pregar, e o sermão era lido, algo de extrema melancolia, aquela coisa repetitiva. Quando ele está num determinado ponto do sermão, toda a igreja começa a ser tomada por um desespero. As pessoas se agarravam nas colunas, com medo de serem tragadas para o inferno. Havia confissão de pecados. Houve um grande reavivamento chamado o Grande Despertamento na costa leste dos Estados Unidos. Esse reavivamento contagiou um homem extraordinário chamado John Wesley, que também contagiou a Inglaterra. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não há a menor possibilidade de gerarmos vida. Eu não tenho essa capacidade, você não tem essa capacidade, por mais boa vontade que eu e você tenhamos. Esta comunidade nasce da obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. Eles sentiram uma aguilhoada no coração. Antes desta alegria, antes do compartilhamento, antes da festa da celebração, eles se sentiram muito mal. E se você visita a nossa igreja nesta noite, se você ainda não teve um encontro com Jesus de Nazaré, se você quer ver a sua vida transformada poderosamente, eu gostaria de orar por vocês, para que o Espírito Santo de Deus visitasse o seu coração. Eu sou muito inferior a Pedro, muito. Mas a despeito daquele sermão, e a despeito desta mensagem, Deus pode gerar uma obra extraordinária na sua vida. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, começa a perceber que a sua vida espiritual está se arrastando melancolicamente, se para você vir à igreja, se você vir ao encontro é um fardo, somente o Espírito Santo de Deus pode lhe visitar e soprar um novo fôlego no seu coração e na sua vida. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor lhe tenha abençoado
Que o Senhor lhe abençoe. E que muitos de nós, se não a totalidade de nós que estamos aqui, sejamos visitados poderosamente pelo Espírito de Cristo. E que todas estas marcas aqui listadas apareçam na nossa comunidade e sejam facilmente identificáveis. Que haja paixão e compaixão. Que haja amor, mas haja temor.